Olá pessoal, voltando aí ao que a gente tem falado sobre saúde mental, né, de CAPs, de residências terapêuticas, de hospital psiquiátrico, de estratégia de saúde da família, APS, né, que são os locais onde a gente agrega esses pacientes advindos aí de hospitais psiquiátricos. Vocês vão perceber que essa denominação de hospital psiquiátrico, ela tem sido mudada, a gente não tem tido mais internação em hospitais, a gente está tendo a extinção desses hospitais, a gente tem o que? O atendimento desses pacientes em hospitais gerais, né? E aí depois mandar desses pacientes para os locais de tratamento, né? CAPs, né? Álcool e drogas ou CAPs lá de transtornos, tá? A gente está falando aqui sobre os CAPs, né? Sobre a integração da enfermagem dentro dos CAPs, como que a gente promove o bem-estar dessas pessoas, das residências terapêuticas, de como que, né? Se está no hospital psiquiátrico essa pessoa, a gente sabe que a gente tá tendo uma extinção desses hospitais, mas a gente ainda tem hospital psiquiátrico. Então, por exemplo, antigamente a gente tinha muito, né? Então, hoje, por exemplo, em Brasília a gente tem um hospital psiquiátrico e aí a gente tem aí a presença dos CAPs, né? Então, por exemplo, se é um paciente, dependendo do grau desse paciente, ele vai precisar ser internado no hospital psiquiátrico. E após a alta dele, ele vai o quê? Para a residência terapêutica, para que seja feita a inserção daquele paciente junto com outras pessoas ali, até ele ter uma alta para casa, porque aí até mesmo a gente consegue mandar com uma alta segura, né? E uma segurança para os familiares também de que aquele paciente ele está realmente apto, ciente dos cuidados, ciente ali do plano terapêutico dele, tá bom? Lembrando sempre de fazer a integração da família, do paciente e da equipe multiprofissional no plano terapêutico aí desse paciente. Não adianta eu fazer um plano individual e entregar para o paciente não seguir, né? Então é feito com a equipe multiprofissional, família ali e o paciente para que a gente possa ter um maior sucesso aí no plano de cuidados do paciente, tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui do hospital psiquiátrico, né? A gente parou aqui na aula passada. A gente vai falar aqui sobre os hospitais psiquiátricos, que nem eu falei para vocês. A gente, em Brasília, a gente tem um hospital psiquiátrico, lembrando que antigamente a gente tinha várias unidades e aí foram extinguindo-se esses hospitais, tá? A gente tem, dentro do hospital psiquiátrico hoje, né? Então, se a gente tem um hospital só, o que esse hospital ele vai fazer? Ele vai estar relacionado ao cuidado exclusivamente clínico, curativo e medicamentoso desse meu paciente. Então, por exemplo, vai ser utilizado contenção verbal, químico-mecânica, né? Vai ser reduzido o relacionamento interpessoal de enfermagem com o paciente e esse paciente ele vai estar sob vigilância, tá? E aí, dentro desse contexto do hospital psiquiátrico, a gente tem a enfermagem que ela vai priorizar o quê? Os problemas físicos e clínicos desses pacientes e fazer a observação e controle do ambiente terapêutico. Porque, geralmente, quando chega aí um paciente para esse hospital psiquiátrico, geralmente é um paciente em surto, né? É um paciente que já foram feitas várias tentativas de cuidados com eles, no entanto, não tiveram efeitos, não teve efeito, né? E aí, consequentemente, esse paciente ele vai precisar de uma internação aí no hospital psiquiátrico. E aí, quando a gente fala de relacionamento interpessoal, isso aqui quer dizer o quê? Que vai ser reduzido porque geralmente vão ser pacientes que vão precisar ser mais contidos, né? Vão precisar de maior vigilância ali, tá? Até a gente ter uma segurança aí para que tenha um relacionamento interpessoal, tá? Então, a função, né, do profissional da saúde não é mais aquilo de cura do paciente. A gente não vai curar um paciente com transtorno, mas a gente vai fazer o que com ele? Fazer a reabilitação, a reinserção social desse paciente, né, de forma com que ele se sinta mais acolhedor aí. Então, dentre as atribuições, o que a gente tem? Planejar, executar e administrar, né, coordenar e avaliar as atividades aí da equipe de enfermagem, ter uma atuação participante, principalmente ter uma composição aí de uma equipe multiprofissional e atuar como agente terapêutico, não vai ser como um agente de cura não, isso aqui não, mas sim como um agente terapêutico, tá? E aí a gente vai fazer o quê? Fazer a reinserção psicossocial do indivíduo com transtorno mental, então a gente vai reinserir esse indivíduo na sociedade, tá? Então lembrando, fazendo uma retomada aí, né?
A enfermagem psiquiátrica, ela surge antes da reforma psiquiátrica. Então, antes de iniciar a reforma psiquiátrica, a gente já tinha uma enfermagem que tinha a preocupação em tratar aí pacientes, né, com problemas mentais, com problemas psicológicos, tá? Só que aí depois das mudanças que a gente teve, né, teve a inserção da reforma psiquiátrica, né, teve alguns problemas por conta dessas reformas, mediante a isso e a extinção desses hospitais aí psiquiátricos, a gente tem a construção das redes de atenção, né? E aí o enfermeiro, o profissional de enfermagem, ele passa a ter uma outra visão aí do cuidado de pacientes em saúde mental. Então hoje, né, a gente tem profissionais da enfermagem que ele vai atuar em diversas formas de serviço. Então, por exemplo, né, para esse profissional que atua em saúde mental, ele vai precisar o quê? Trabalhar a criatividade, a comunicação, tá? A relação terapêutica, a empatia, né? Então, se você é um profissional muito tímido, né, que é aquele que só vai lá, desempenha os cuidados, dá um oi e um tchau pro paciente, pronto e acabou, né? Vai ser difícil trabalhar com um paciente psiquiátrico. Porque a gente precisa que tenha uma criatividade, uma comunicação, né? A gente precisa que tenha um vínculo aí com esse paciente, tá? E aí, tendo o cuidado, né, de tratar esse paciente de forma integral, de forma holística. Então, entendam que, por exemplo, quando a gente fala que teve a enfermagem, né, nos cuidados aí de saúde mental antes do início da reforma psiquiátrica e até mesmo da instalação desses hospitais psiquiátricos, a gente fala de, por exemplo, de Peplau, né? A Peplau é uma das teóricas de enfermagem que ela desenvolveu o conceito de relacionamento interpessoal. Então percebam que esse negócio de relacionamento interpessoal ele é visto muito antes da criação de hospitais psiquiátricos. Então, Peplau, ela percebeu que, assim como a gente tem Florence Nightingale, a gente tem Ana Nery, a gente tem Wanda Horta, que fala sobre os cuidados, sobre as necessidades de cuidados básicos aí do indivíduo, né? A gente tem também a Peplau, que ela vai falar justamente sobre esse relacionamento interpessoal. Então, ela traz essa gama, né, de conhecimentos, tanto para o social, quanto para o físico e para o mental. Então, ela fala desse relacionamento interpessoal. Então, a gente já tem teóricos de enfermagem, já tem profissionais de enfermagem, mesmo antes da instalação desses hospitais psiquiátricos, que falavam sobre o relacionamento interpessoal. Então, percebam que a gente passa por uma linha aí, né? Onde a gente tem esses teóricos que já tinham essa visão de relacionamento interpessoal, de cuidado, né, humano, holístico aí desses pacientes. A gente tem aí no meio desse, né, mais pra frente, a gente tem aí a inserção desses hospitais psiquiátricos, né, com todos os problemas que a gente já viu na aula passada, na aula retrasada aí, né, que a gente falou sobre o choque, sobre as medicações que eram dadas de forma coletiva, né, sem levar em consideração o problema que esses pacientes tinham. E aí a gente tem uma extinção desses hospitais psiquiátricos, né, sendo que alguns permaneceram mais para o cuidado para esses pacientes mais graves, que precisam de uma rigorosa vigilância, né, um cuidado medicamentoso mais rigoroso, né, tratamentos de contenção, né, mecânica, enfim. E aí, após isso, a gente tem o quê? A mudança, né, da enfermagem, né, dentro desse contexto, mudança de planos da enfermagem em tratar o indivíduo só pela doença dele, mas, né, a criação das redes de atenção, a criação de CAPs, de ambulatórios, para tratar esse paciente aí de forma que ele tenha o quê? Uma reinserção social e não seja trabalhado ali somente o problema em si daquele paciente. Então, hoje a gente fala em saúde mental, dentro da enfermagem, não para tratar a cura. Eu vou curar um paciente com saúde mental. Não. A gente não tem esse poder de curar um paciente que tem. Da mesma forma que a gente não tem esse poder de, por exemplo, o paciente é um paciente com vício, né, de álcool aí, né, um paciente dependente de álcool. Eu vou curar um paciente dependente de álcool? Não. A gente vai o quê? Tratar esse paciente, né, sabendo que da limitação do problema que ele tem, tratar aquele paciente junto com aquele problema ali, para que deixar ele mais autônomo, né, para que tenha ali também trabalhar em conjunto a reinserção social daquele paciente. E aí, à medida que a gente vai trabalhando, né,
fazendo dinâmicas grupais, ele vai perceber ali a necessidade de diminuir a quantidade, por exemplo, de álcool inserido, até chegar a um ponto que ele mesmo vai decidir se ele vai tomar ou não, né, aquela substância, utilizar ou não aquela substância. Então, eu prefiro falar que não é a cura, mas é o desmame, né? Então, eu não posso dizer que o paciente que faz uso de dependência de algum entorpecente, ele vai parar de vez, com cuidado em saúde mental, ele vai parar de vez de utilizar aquela substância. Mas a gente vai realizar um tratamento em que vai deixar aquele paciente mais autônomo e vai desmamar aquele paciente daquela substância, tá? Então, por exemplo, a gente tem pacientes, vai deixar o paciente internado para que o paciente fique livre da substância. Tem clínicas para isso? Tem, que é para fazer uma desintoxicação, né, o paciente, né, tirar aquela substância do corpo daquele paciente. De que forma? Né, deixando o paciente sem utilizar aquela substância. Só que o problema que gera depois disso é o quê? O paciente tenta fugir, o paciente fica poucos dias internado, assim que ele consegue fugir ou sair, né? Ele já corre atrás daquela substância, né? Então, assim, dentro da saúde mental que a gente tem hoje, né? Em âmbito do SUS, é o quê? É fazer o desmame dessas substâncias, né? Mostrar para o paciente que ele pode ter uma vida, né, como qualquer outro indivíduo, sem o uso daquela substância. Então, vocês vão ver que não dá para curar o paciente em si, né? Mas trazer mais à tona ali a realidade e trabalhar a reinserção ali daquele paciente de forma com que esse problema que ele tenha, né, seja o uso de álcool, de drogas, e a gente possa trabalhar isso aí e o próprio paciente ver que ele é o autor da mudança, né, e não as pessoas que estão ao redor, tá bom? Finaliza a aula agora, essa aula que a gente, né, teve em relação ao papel da enfermagem na saúde mental. Aguardo vocês para a próxima aula. Qualquer dúvida, mandem mensagem lá na plataforma, nos nossos grupos lá do WhatsApp, que aí a gente vai esclarecendo aí e vai conversando sobre esses assuntos. Até mais!